Olá, alunos, boa noite. Hoje a gente vai iniciar a disciplina de tópicos em corrosão. Nessa disciplina a gente vai estudar os fenômenos do processo de corrosão, sobre corrosão propriamente dito, os meios corrosivos e os revestimentos anticorrosivos. E a nossa disciplina ela vai se basear principalmente, o que a gente vai estudar hoje, ela vai basear-se na eletroquímica. E a gente vai discutir alguns aspectos muito interessantes para essa disciplina. Então vamos começar? Então, como eu já falei para vocês, a nossa disciplina ela vai girar em torno do que a gente chama de eletroquímica. Então, para quem não conhece a eletroquímica, ela é a ciência que estuda a relação entre as reações químicas e fenômenos de eletricidade. Então, ela vai estudar a relação entre reações químicas e corrente elétrica. E aí a gente chega em dois pontos. Que eu tenho uma reação química e essa reação química ela pode produzir corrente elétrica ou eu posso ter a corrente elétrica produzindo reações químicas. Então, para eu produzir corrente elétrica de uma reação química, eu tenho o que a gente chama de pilha. E quando eu tenho uma corrente elétrica fazendo uma reação química acontecer, eu tenho o que a gente chama de uma eletrólise. Então, a pilha é o que a gente chama de processo espontâneo. Já a eletrólise é um processo não espontâneo. E aí, o que vai acontecer? O que seria essa pilha? Eu acho que todo mundo aqui em casa já teve algum aparelho que é movido a pilha. Então, o exemplo que eu vou utilizar hoje é o controle remoto. Então, no controle remoto, quando a gente coloca a pilha, o que acontece? Ele permite que a gente mude de canal, ligue a TV. Então, o que vai estar acontecendo? Uma reação química, que é os elementos que fazem a constituição da pilha, eles vão desencadear e vão se transformar em corrente elétrica. Então, uma reação química, que é um processo espontâneo, ele vai se transformar em uma corrente elétrica. Já quando eu tenho o processo de uma corrente elétrica que resulta em uma reação, que faz uma reação química acontecer, eu vou ter o processo da eletrólise. O que seria a eletrólise? Eu acho que aqui todo mundo já teve um aparelho que é movido a eletricidade, por exemplo, o nosso celular. Então, quando a bateria dele acaba, que é uma pilha, o que a gente faz? A gente põe para recarregar, a gente reconstitui aqueles eletrodos que fazem a constituição principal dessa pilha que vai ser uma bateria, beleza? Então, para isso eu tenho um processo não espontâneo, beleza? E aí, falando ainda de eletroquímica, a gente tem alguns marcos extremamente importantes. Os primeiros estudos, quando a gente fala de eletroquímica, a gente pode citar estudos realizados por Galvani.
que foi um dos pioneiros no estudo da eletroquímica. O que ele estudou? Ele estudou a relação entre corrente elétrica e fluidos biológicos. O que ele fez com esse estudo dele? Ele quis ver o que acontece quando a gente passa corrente elétrica em fluidos biológicos, ou seja, todo mundo aqui já tomou um choque. Então, o que acontece? A relação entre a corrente elétrica e os fluidos biológicos é que todo fluido biológico é capaz de conduzir corrente elétrica. E aí a gente tem, isso aqui aconteceu em 1786, e a gente tem um outro marco muito importante em 1800, que a gente tem o quê? Os pesquisadores, eles conseguiram fazer o quê? A eletrólise da água. Ou seja, eles conseguiram decompor a água. Então, quando eu falo de eletrólise, é uma corrente elétrica que vai passar e vai desencadear uma reação química. Então, eles conseguiram fazer o quê? Decompor a água em 1800. E aí, em 1835, a gente tem uma figura muito importante, que é Faraday. Faraday, o que ele fez? Ele enunciou as leis da eletroquímica. O que ele fez? Ele foi capaz de determinar tudo o que acontecia sobre essas leis que regem esses processos movidos entre corrente elétrica e reações químicas. Beleza? E para fechar com chave de ouro a eletroquímica, a gente tem um marco extremamente importante, que hoje a eletroquímica ela é a responsável pelos estudos sobre os processos corrosivos. Ah, mas professor, por que isso é tão importante para nós? Porque é através dos processos corrosivos que a gente identifica como que as reações elas vão acontecer. E isso tudo acontece graças a dois processos que acontecem de maneira paralela. Um dos fenômenos é o processo de oxidação e o outro fenômeno é o processo de redução. Então, praticamente, esses processos que vão envolver reações químicas que vão se converter em energia elétrica, eles nada mais são do que processos que estão ao mesmo tempo oxidando e ao mesmo tempo reduzindo. E em função disso, a gente gera o que a gente chama de corrente elétrica. E aí, quando a gente fala desses processos corrosivos, a gente já começa a estudar o que a eletroquímica de fato se importa. Então, quando a gente fala em processos redox, eu estou falando que vai acontecer uma oxidação e, propriamente dito, vai acontecer uma redução. Então,
a primeira definição sobre os processos redox, elas eram ditas que estavam relacionadas com a perda ou ganho de dois elementos químicos, o oxigênio ou o hidrogênio. Então, para um composto oxidar ou para um composto reduzir, ele tinha que ganhar propriamente dito, ou ganhar oxigênio ou ganhar hidrogênio. Só que eles viram que quando esse processo de oxigênio e oxigênio acontece, ele acontecia com um número muito limitado de moléculas. Então, foi onde surgiu a segunda definição dos processos redox, que para acontecer um processo de oxidação e redução, tem que haver o que a gente chama de transferência de elétrons. Então, só vai acontecer processos de oxidação ou de redução se esse carinha aqui for passado de uma espécie para outra. Ou seja, se está havendo uma transferência, significa que uma espécie ganha e uma outra espécie perde. Então, isso que vai acontecer a partir de agora com os processos de oxidação e redução. Só que existe uma coisa mais interessante por trás disso. O que é essa coisa interessante? Que na transferência de elétrons, o que acontece é que as espécies elas modificam o que a gente chama de número de oxidação, que a gente chama de NOx. E o NOx, ele que vai indicar se está acontecendo transferência ou não está acontecendo a transferência de elétrons. Beleza? Então vamos ver agora o que é o NOx. Então o NOx, que é esse carinha responsável por essa transferência de elétrons, ele que nos vai indicar se a espécie vai oxidar, se a espécie vai reduzir. Então ele é o mais importante para nós. Então, o que vai acontecer nesse processo do NOx? Quando eu falo de NOx, eu estou falando de uma carga. O que é isso? Eu estou falando de algo ou de um número que mede a carga real ou a carga aparente que uma molécula, uma espécie, um átomo possui. Então, quando a gente fala desse número, que ele vai expressar essa carga, o que seria essa carga? Para isso a gente tem que lembrar de como que um átomo é representado. Lembrando lá de química geral, a gente tem os elementos. Em um lugar, aqui a gente apresenta a massa atômica, que é representado pela letra A. Então, a massa atômica ela é representada aqui. A gente também tem o número atômico, que é representado pela letra Z, que ele vem aqui. E agora a gente vai aprender uma outra coisa muito importante.
a gente vai aprender aonde a carga fica nas espécies. Então, nesse canto aqui, ó, quando a gente chamar de carga, que ela pode ser positiva ou negativa, ela vai ficar aqui, ó, como se fosse um Czinho. Então, o NOx é essa carga que a espécie tem. Então, ela vai vir aqui, ó, do canto direito superior. Então, isso vai representar. Só que tem uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente consegue ver a carga, que é o que a gente dá o nome de carga real, e às vezes a gente não consegue visualizar essa carga, porque como ela está dentro de um composto, é um pouco mais difícil da gente visualizar. Só que a gente consegue fazer o quê? Determinar esse número de oxidação aqui. E a gente vai aprender a fazer isso hoje. Então vamos relembrar uma coisa que é muito importante. Vamos relembrar como que as espécies ganham e como que as espécies perdem os elétrons. Beleza? Então, quando a gente fala do NOx, que a gente está falando dessa carga, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante que a gente aprendeu na última disciplina, que é sobre a regra do octeto ou a regra do dueto. O que é isso? Lembra lá, 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência. Vamos pegar um elemento aqui, vamos, por exemplo, fazer o sódio. O sódio, a gente sabe que o número atômico dele é 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, então 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, está faltando 1, 3s1. Então significa que esse número que está mais afastado aqui, a gente dá um nome para ele de camada de valência. E tem quantos elétrons nessa camada de valência? 1. Então agora a gente vai ver se uma espécie ela tem capacidade de perder ou se ela tem capacidade de ganhar. Lembrando, não é 8 que eu preciso ficar, é mais fácil eu vim aqui colocar 8 nessa camada, ou lembrar que a camada que eu tenho mais interior, que tem 8 elétrons completos, é mais fácil eu perder essa e manter essa completa, ou eu ganhar? É mais fácil eu perder. Por que é mais fácil eu perder? Porque se eu perder essa aqui vai ter quantos? 8 elétrons. Então, o que a gente faz aqui? Se isso aqui está acontecendo, significa que o sódio perde um elétron. Então, se ele perde um elétron, ele fica o quê? O símbolo dele não é sódio. Perdeu um elétron, perde uma carga positiva. Uma carga negativa fica com uma carga positiva. Então, a gente vem aqui e coloca o sinal de mais um. Lembrando que sempre que eu vou perder, vai ficar o quê? Se eu estou perdendo carga negativa, vai ficar exposta a carga positiva. Agora vamos fazer a reação para a gente ver como que é interessante. Ó, eu tenho sódio, ele não precisa perder um elétron, então vai acontecer uma reação, então setinha. O que vai formar depois? Ele perde um elétron, então ele forma quem? Sódio mais um. E o que ele perdeu? Ele perdeu um elétron. Então, ó, só para a gente aprender. Agora eu já tenho uma carga. Então essa carga aqui, ó, é uma carga que eu consigo visualizar. E a carga aqui, ó, é zero, não tem nada. Olha que interessante. Ele saiu de 0 para mais 1. Então, se ele perdeu esse elétron, aconteceu alguma coisa com ele, que a gente vai discutir daqui a pouco. Beleza? Vamos fazer mais um para ficar mais claro?
Olha que interessante, agora eu tenho o magnésio. O magnésio tem quantos elétrons? Tem 12 elétrons, tem 12 elétrons e 12 prótons. Então vamos fazer distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, então 2 com 2, 4 com mais 6, 10, está faltando quantos? 2. Então, 3s2. Então, isso aqui agora é o que? A minha camada de valência. Quantos elétrons tem aqui? 2 elétrons. Pela regra do octeto, a gente já bate o olho e a gente já consegue ver. Eu não tenho essa camada anterior aqui que está completa, então o que vai acontecer com ele? Ele vai perder. Quantos que ele vai perder? 2 elétrons. Então ele vai perder essa camada aqui. Então ele perde 2 elétrons. E como que ele fica? Mg. Perder não significa que ele vai adquirir uma carga, só que ele vai adquirir uma carga positiva, porque ele está perdendo 2 cargas negativas. Então aqui a gente vai vir aqui colocar o sinal de quê? Sinal de mais, que significa que ele perdeu carga negativa. E vai ser quantas cargas negativas que ele perdeu? 2. Então ele vai ficar Mg 2+. Beleza? Vamos fazer a reação? Então agora eu tenho Mg. Ó, perde. Vai acontecer uma reação, então Mg vai acontecer uma reação com ele. Ele vai se transformar em quê? Mg 2+. Se ele transforma em Mg 2+, significa que ele perdeu alguma coisa. O que ele perdeu? 2 elétrons. Beleza? Ó, apareceu a carga aqui de novo. Que carga tem aqui? Não tem nada, então uma carga 0. Então isso aqui está acontecendo um fenômeno de perda de elétrons. Então a perda ela sempre vai acontecer depois da seta. Vai acontecer uma reação com ele para ele se transformar em uma outra espécie. Beleza? Ficou muito claro, né? Agora vamos fazer uma de ganhar. Agora vamos pegar aqui o elemento flúor, que tem 9. Vamos lá? 1s2, 2s2, 2 com 2, 4 para 9, falta 5. 2p5. Então vamos lá. A gente sabe que isso aqui é o quê? A camada de valência, que tem 7 elétrons. 2 mais 5, 7 elétrons. E aí, agora a gente chega numa situação engraçada. Quanto que falta para ele interar 8? 1. Então, se ele falta 8, falta 1 para ele interar 8, significa que ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar. Quanto que ele precisa? 1. Então, ele vai ganhar 1 elétron. Agora, olha que interessante. Se eu estou ganhando, não é o sinal de positivo que eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar o sinal de negativo, porque ele está ganhando elétron. Então, se ele ganha elétron, ele ganhou quantos? 1. Então, vamos fazer a reação dele para a gente aprender. Então, eu tenho o flúor. Agora é diferente. Ele ganha elétron. Então, o elétron vem antes da seta. Passa a setinha. Flúor menos 1. Olha que interessante. A carga aqui é menos 1 e a carga aqui é 0. Então, ele ganhou 1 elétron. Beleza? Super fácil, né? Então, agora vamos falar de como que esse número de oxidação ele vai variar e por que eu vou ganhar e por que eu vou perder. Então, agora a gente pode falar de um processo que é extremamente importante nessas reações, que é o processo redox. O que é o processo redox? O processo redox ele é composto
pela oxidação e ele é composto pela redução. Mas como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que para acontecer uma reação que envolve reação química e corrente elétrica, tem que ter o quê? Transferência de elétrons. Se tem essa transferência de elétrons, o que vai acontecer? Uma espécie tem que oxidar e uma espécie tem que reduzir. Então, o que vai acontecer com uma espécie que oxida? Toda espécie que oxida, ela perde. Mas o que ela perde? Ela perde elétrons. Então, isso vai acontecer com essa espécie. Se oxidar, perde elétrons, reduzir, o que acontece? A gente ganha elétrons. Então, olha que interessante. Para acontecer a transferência de elétrons, uma espécie perde e a outra ganha. Muito interessante, não é? Agora, vamos discutir uma outra coisa, que é a respeito de quem? Do NOx. O NOx não é a carga? Sim, é a carga. É o que mais importa para nós. Quando eu tenho uma espécie que sofre oxidação, que ela perde elétrons, o que está acontecendo? Ela está ficando positiva. E o que isso vai refletir no número de oxidação? Vai fazer com que o NOx aumente. Ou seja, quando a gente estuda em física ou em matemática, o número, quanto mais positivo ele for, quanto maior aquele número positivo, maior não é a carga. Então isso que vai acontecer com o NOx. Quanto mais a espécie perder, mais positiva ela vai ficar e mais o NOx vai aumentar. Só que isso vai acontecer diferente para a espécie que reduz. Porque quanto mais ela ganha, mais ela fica negativa. E o que isso reflete no NOx? Vai fazer com que o NOx diminua. Ok? Então a espécie que perde elétrons, ela fica mais positiva e o NOx aumenta. E isso a gente chama de oxidação. A espécie que ganha elétrons, o NOx diminui, e isso acontece porque a espécie está fazendo o quê? Reduzindo. Beleza? E aí, uma outra coisa vai acontecer. Essa espécie que oxida, a gente dá um nome para ela de agente redutor. E essa espécie que reduz, a gente dá o nome de agente oxidante. Nossa, mas que confuso, né, professor? Mas vamos entender o que vai acontecer. A espécie, ela não oxida? Se ela oxida, ela faz o quê? Perder elétrons. Então, por que a gente dá um nome de agente redutor para essa espécie? Porque a espécie que sofre oxidação, ela induz a outra espécie a fazer o quê? Sofrer redução. Por isso que a gente dá o nome de agente redutor. A espécie que reduz, ela não ganha elétrons. Então, se ela ganha elétrons, ela fica mais negativa. Então, o que ela faz? Para ela reduzir, ela tem que induzir uma espécie a perder elétrons. Então, por isso que a gente dá o nome de agente oxidante. E aí, a nossa aula hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.